Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa A Resenha e hoje nós vamos conversar com o maior descobridor de talentos do futebol de Santa Catarina, João Gualberto Neiva Mesquita. Poucos conhecem por esse nome, mas o professor Mesquita, muita gente conhece. Mesquita, obrigado por aceitar o nosso convite. Então, galera, legal, vamos bater um papo aí, falar sobre esporte, formação e dizer para vocês que o Avaí está nessa história. O Mesquita que é professor de educação física, né? E aí começou a trabalhar com as crianças no futsal lá da Astel. Mesquita, como é que foi, como é que tu entrou no esporte? Cara, assim, ó, a minha história vem lá de trás, ela começa lá no Clube 6 de Janeiro. Na época que eu fazia faculdade, o professor Nelson, então treinador das escolinhas e categorias de base do Clube 6, ele precisava de alguém para ajudar lá no futebol. Eu, como eu já tinha um trabalho na associação da Bescri, e na época eu dava aula de ginástica no Clube 6, e aí eu juntei o útil ao agradável. E a gente começou um trabalho lá no Clube 6, 6 meses. Logo em seguida o Nelson recebeu um convite para ir para a Ilase, e aí o Serginho, que hoje mora em São Bento, que acabou sendo vereador e tal, assumiu a categoria pré-mirim do Clube 6. E a partir dali eu comecei a trabalhar no futsal, numa categoria de 9 anos, onde tinha excelentes jogadores. Dali saíram o Cício, o Marquinho, o André Pires, vários jogadores que hoje estão jogando a nível nacional. E dali seguiu. Depois dali eu fui para ABB, e da ABB aí sim eu fui para a Astel. E na Astel nós tínhamos um trabalho de futsal e também aliado a outras escolinhas, que era basquete, tênis, natação. Então dentro da Astel se respirava esporte e a gente queria que o primeiro esporte fosse o futsal. Inclusive o nosso grande problema lá é que todos queriam jogar futsal, porque as categorias da Astel sempre foram vencedoras, e fugiam para outras modalidades, né? E aí que eu te pergunto, como é que começou então esse trabalho de garimpar esses meninos lá na Astel, já que tantos queriam participar desse projeto do futsal da Astel? Então, cara, era assim, ó, quando eu cheguei na Astel, a gente agregou alguns meninos que vinham comigo do 6 e começamos a montar as equipes de competição. E aliado ao futsal, eu sempre colocava eles para fazer natação, colocava eles para fazer tênis. E a briga toda era essa, né? Porque o cara ia pro tênis, ele se destacava, mas tinha que jogar salão. E quando eu cheguei lá, tinha um cara lá que jogava e tal, e se destacava muito. E eu falei pro professor Atila na época, cara, não podemos perder esse cara aí, porque esse cara vai ser um talento aí, olha, não podemos deixar ele escapar. Ele, muita habilidade, visão de quadra, metia bem as bolas, um excelente fixo. E ele fazia até, como é que eu posso te dizer? Ele fazia até ginástica para poder jogar salão, e estava louco para jogar salão. Mas o pai, um aficionado pelo tênis, a mãe, o irmão, o que aconteceu? Ele acabou indo para o tênis e se tornou o maior tenista mundial hoje, que é o Gustavo Kirten, o Guga. E poucos sabem que ele jogou futsal. Então quer dizer que além de descobridor de talentos nas quadras de futsal e nos gramados, o Mesquita também descobriu um talento no tênis? Não, ele não foi meu atleta no tênis. Deixa bem claro, o Atila treinava ele. Quando eu cheguei na Astel, ele participava dos treinamentos. Eu toda a vida botava o olho, já vi que o cara tinha qualidade, eu já queria trabalhar diferente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, e depois eu tive outros atletas, inclusive, que foram até campeões, né? O Toninho, o Antônio, que jogava no Antônio Chagas, que foi campeão ele teve vários títulos como tenista, e ele era um excelente jogador de salão. E eu comecei a estudar essa questão do relacionamento do tênis com o futsal.
e um trabalho escrito por um professor dava conta de que a bolinha de tênis, a velocidade da bolinha de tênis, a visão periférica era aumentada em jogadores que praticavam tênis. Certo. E a partir dali eu comecei a botar os meninos a jogar tênis, né? Porque aumentava a visão periférica e melhorou muito a performance deles dentro de quadra. A gente sabe que vários talentos saíram da tua mão. Marquinhos, principal, a gente já vai falar dele também do Avaí. Mas saiu o Cício, Guilherme Siqueira, André Moritz. André Francisco Moritz. São tantos. Além do Marquinhos, qual deles mais te chamou a atenção? Pô, cara, assim, eu vou destacar aqui, se eu te disser que tem um especial, não, mas eu acho assim, que no trabalho da Astel teve um que foi um cara que foi o precursor disso, que os outros todos se espelhavam nele, que era o Chico. O Chico, um jogador de muita virilidade, muita raça, muito amor à camisa, um central técnico, moderno, não dava uma pancada, saía jogando. Aos 14 anos ele já jogava contra o Ferrinho, que jogava no juvenil, e ele era infantil e ele tinha uma habilidade danada. O Ferrinho jogava alguma coisa? Porra, excelente jogador, excelente. O cara que dava trabalho, mas perdia. Nós jogávamos no conjunto, né? Mas é o seguinte, tá? E o Chico era, excelente. Então, e muitos dos meninos da Astel se espelharam nele, né? E tiveram aquela coisa como inspiração, daquela vontade, daquela garra e o instinto de vencer. Então, talvez ele... Aí eu vou te destacar também os outros que hoje estão jogando profissionalmente, que é o caso do Guilherme, é o caso do André, que estão jogando na Europa e que superaram muitos obstáculos. O caso do Cício também, que teve na Europa muitos anos, e o Cício, eu digo que escapou, né? Porque quando ele saiu do salão e quando ele saiu de Florianópolis e foi para São Bento para jogar na Tupper, lá com o Nelson, eu por um triz não levei ele para o campo. E ele seria um baita jogador de campo. E hoje se transformou num dos maiores jogadores de salão que nós temos hoje na atualidade. Então, assim, foi um escorregão. Eu digo para ele que ele era para estar jogando campo. Mas tudo bem, ganhou dinheiro, está bem, está feliz, adora jogar salão. E o Marquinhos já foi ao contrário. O Marquinhos já saiu do salão. Aliás, eu consegui tirar o Marquinhos do campo e muita gente queria que ele jogasse salão. E ele seria hoje, se estivesse jogando salão, num nível de Falcão ou melhor, né? Potencial tremendo, e acabei tirando ele para o campo porque eu via muito potencial nele no campo. O Moritz, o André Francisco, que hoje joga na Turquia, também foi uma situação dessa. O André tem uma situação especial porque eu detectei potencial nele já com uns 9 anos, 8 para 9 anos, e ele jogava no Clube 6 na época e nós éramos da Astel, e aí eu tirei o pai dele médico, Dr. Rogério, um dos caras que me ajudou muito no meu crescimento profissional. E eu disse para o pai dele: o teu filho vai jogar bola, tu queres acreditar nisso? Vamos apostar nisso? E o pai dele deu sempre todo o apoio e eu desenvolvi um trabalho personalizado com ele, onde eu trabalhei valências que eu não conseguia trabalhar no treinamento. Parte técnica, parte física, mudamos a alimentação e o menino desenvolveu, né? Foi lá para cima. E superou muitos obstáculos, porque hoje ele mora na Turquia, fala 4, 5 idiomas fluentes e já jogou em grandes equipes e se virou sozinho, né? É o mesmo caso do Guilherme. Teve lá e se virou sozinho, aprendeu a falar o idioma, saíram muito cedo daqui de Florianópolis, mas venceram. Conseguiram sucesso. O programa Resenha faz a sua primeira parada e no próximo bloco o Mesquita vai falar da sua pedra mais preciosa, Marquinhos Santos. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O programa Resenha está de volta aqui com o maior descobridor de talentos do futebol de Santa Catarina, o professor Mesquita. Mesquita, falamos ali no primeiro bloco
como você começou, Astel, os atletas que passaram na tua mão. Nós vamos falar naquela tua pedra preciosa que é o Marquinhos Santos. Como tu descobriu o Marquinhos Santos? Ele me falou que você descobriu ele lá no valão do Tânia-Mara. Foi mais ou menos assim? Cara, assim, eu digo que a história dele tem alguns fatos assim que é coisa de Deus mesmo e que teve o toque, que o Marquinhos, ele sempre foi um cara diferenciado em tudo, né? E naquele ano eu estava assumindo o Júnior do Avaí e na época tinha o Passos, era o diretor, e o Passos me ligou e pediu: Mesquita, precisamos de um treinador e tal, e vamos trabalhar aqui, esse ano vamos fazer um trabalho diferente. E eu, na época, era preparador físico, eu fazia faculdade, eu já tinha terminado a faculdade, já tinha prestado concurso para o Estado, para a Prefeitura, e ele me pediu um treinador e tal, e eu fui atrás do Cruz, e o Cruz ali iniciou a carreira dele como treinador no Avaí, né, naquele ano, e eu voltei na segunda-feira, fui atrás do Cruz, conversamos, acertamos tudo, eu ia ser o preparador físico do Júnior, estava tudo certo, mas aí na terça-feira saiu o resultado do concurso do Estado, onde eu tinha me classificado bem e tinha passado para uma escola chamada Tânia-Mara, lá na Serraria, 10 horas, e a minha mãe professora não abria mão de jeito nenhum que eu assumisse, e aí eu fiquei naquela coisa, vou pro Avaí, não vou ficar e tal, e eu fui pro Tânia-Mara e assumi um colégio assim pitoresco, tal, bem simples, e chegando lá, o campo do Santos, o campo da Indil, se respirava futebol, eu já louco futebol. O amador fervia naquela época? Naquela época, a Indil tinha um timaço, o pai do Marquinhos era um cara que tinha um time, eu voltado para futebol, já o Biguaçu, morava lá, todo mundo me conhecia do Avaí, então quando eu cheguei na escola, eu já era conhecido, né? E aí eu encontrei lá um cara de 9 anos, danado, com talento acima da média, mas assim, brabo, e não aceitava determinadas situações e tal, mas ele tinha uma coisa diferente de muitos outros que eu já tinha trabalhado. Ele queria vencer, ele queria ganhar, ele sempre foi obstinado por ser vencedor, e quando ele me viu lá, e ele viu a possibilidade de ser, eu vou te falar assim, de conseguir jogar. Ele não, pela cabeça dele, nem pela minha, passou algum dia dele chegar aonde ele chegou, dele desenvolver tanto como ele desenvolveu. No entanto, eu sempre cobrei muita ética, sempre cobrei dele algumas coisas além do futebol. Mesmo porque na escola os professores diziam que toda segunda e quarta ele era uma pessoa, terça, quinta e sexta ele era outra. Quando eu estava na escola, ele baixava a crista. Quando eu não estava, era uma Me falaram situação. que ele era o rei da quadra. Então, na quadra era o seguinte, ele não aceitava que jogasse menos que ele. Até o dia que eu tirei ele da quadra, isso ele lembra até hoje, que ele bateu um outro menino, que o menino não jogava e tal, e eu tirei ele da quadra, deixei ele sentado lá no canto com uma bola sozinho, e eu disse para ele: ou tu aprende a jogar em equipe ou tu vai jogar sozinho. E ele ficou lá com a bola e jogando e tal, chorou muito e tal, mas aprendeu a lição e se tornou um grande jogador. E dali para frente eu saía do Tânia-Mara, ia para Astel, ele ia comigo, Clube 6 a mesma coisa, então ele muitas vezes eu dava aula à tarde, ia para o treino à noite, ele ia comigo, então assim, ele viveu muito o futebol, além do campo, da quadra, a parte motivacional, a parte de formação, então ele saiu um passo na frente. No entanto, que no teste dele no Avaí, no sábado de manhã, que ele contou a história aí, quem não viu, veja, foi muito legal, ele foi pontual. Nós chegamos no sábado pela manhã e depois o Cedeni, que já era da Astel, já tinha sido meu atleta também, e o Cedeni disse: Mesquita, ele não tem 17 anos. O César Silva brigava, dizia que eu tinha feito gato e tal, porque ele era muito acima da média na questão cognitiva. E aquele time era muito experiente, aquele time do Avaí, né?
Quando ele chegou lá para fazer o teste. E assim, ele teve muita sorte que os caras foram muito parceiros dele, né? Os caras foram muito amigos, ele teve um cara que ajudou muito ele, o Dão. O filho do Dão depois treinou comigo na Astel, o Alain. E assim, o Dão ajudou muito ele dentro do Avaí. Ele teve problemas com o atacante lá, agora que teve um problema aí agora, e o Alex Rossi. Ele teve um problema com o Alex Rossi, só queria a bola para ele, um dia quis avançar nele no vestiário, o Sérgio Silva pulou em cima dele. Então o Marquinhos sempre foi um cara muito carismático, muito querido. E uma coisa que sempre me chamou muita atenção e que eu cobrava muito dele, eu digo hoje, às vezes eu digo para ele que eu era meio doido, porque eu queria fazer ele o exímio, né? Eu cobrava dele postura. Eu tenho fita cassete em casa guardada das entrevistas dele. Ele dava a entrevista, eu ligava, o gravador gravava a entrevista para que ele escutasse a entrevista de novo e depois ele melhorasse naquela situação onde ele tinha falado errado, isso, aquilo. Todas as entrevistas que ele dava eu procurava gravar, eu pedia para alguém gravar e depois passava para ele que se corrigisse, para que ele tomasse postura. E às vezes eu levava ele para o treino e eu botava o gravador e botava no ouvido e mandava alguns áudios motivacional para ele. E o bicho era danado, rapaz. E às vezes eu desconfiava que ele tava, e eu tirava, ele estava escutando música. Aí eu dizia, porra, cara, aí não vai dar, não. Ele olhava para mim. Mas ele era um cara que sempre foi meu amigo, cara, assim, um cara que eu tenho o maior carinho. E várias vezes, durante toda a carreira dele, a gente, nessa luta diária de chegar, de atingir os objetivos, ele sempre teve uma característica que nunca desistiu, sempre pronto para os treinamentos, sempre pronto para tudo que eu propunha para ele. Quando o programa Resenha conversou com ele, uma coisa me chamou a atenção quando eu perguntei de você. O professor Mesquita, ele assim, ele me ensinou a jogar. Os outros treinadores me ensinaram a me posicionar em campo, mas ele me ensinou a jogar. E além disso, ele ainda falou assim, ele me ensinou a ser homem. É esse o lema do Mesquita? Além de ensinar as pessoas, os meninos, né, a jogarem futebol, ensinar eles a serem homens, crescer com dignidade, formar um homem, um pai de família, um trabalhador? Cara, eu vou te dizer o seguinte, isso são princípios que tem que vir de casa. São coisas que hoje, no mundo moderno, estão se perdendo. E hoje nós temos um grupo da Astel, de ex-atletas, até eles prestaram uma homenagem para a gente, eu e o professor Átila, durante esses anos todos, e uma coisa me deixou muito contente e emocionado. Eu sempre cobrei muito deles e o Marquinhos é esse tipo de jogador hoje. Eu digo que cada dia ele está ficando mais maduro, porque eu sempre cobrei dele a referência, a ética, o profissionalismo. Quem me conhece, trabalha comigo esse tempo todo, eu nunca admiti vaidades. Sempre procurei trabalhar dentro da moralidade, dentro da ética, do respeito. Dentro das minhas equipes, nunca admiti falatório, fofoca e alguém desdenhando alguém. Sempre cobrei deles uma postura como homem, como cidadãos. E o Marquinhos em potencial, porque eu sempre tive a certeza de que ele chegaria em algum lugar. Talvez eu não mensurasse que ele chegasse tanto, mas foi uma coisa que eu sempre programei, sempre busquei para ele uma coisa muito alta, né? Inclusive tem uma coisa que ele até hoje, no quarto dele, eu botei umas estrelinhas assim perto da luz, e aquelas estrelinhas cintilantes assim e tal, e eu botei as estrelinhas assim tudo e botei uma lua no meio, e quando apagava a luz as estrelinhas brilhavam. E imagina aquilo na serraria naquela época, era um sucesso total, né? O cara, porra, aquelas estrelinhas no quarto e tal, e cara, aí ele olhava aquilo e eu dizia, um dia tu vai estar ali, tu vai ser uma estrela dessa, tu vais brilhar, teu reflexo vai ecoar para muita gente, então tu tens que ter postura, tu tens que ter sabedoria nas coisas que tu fizer, porque vai ser exemplo. E sempre cobro isso dele até hoje, em qualquer situação a gente conversa, tudo. E hoje ele tem uma família, ele tem filhos, e ele sabe que ele é referência não só para a família dele, mas para muitos. Para uma nação inteira? Para muitos, para muitos. E eu digo que isso até mudou também o meu comportamento.
Eu muitas vezes tive que me modelar e me policiar em algumas atitudes minhas em função dele, porque ele sempre teve uma percepção muito grande e me observava. Então, todas as vezes que eu escorregava, ele estava me observando. Então, eu tive que sempre me policiar para que não passasse maus exemplos para ele, coisas que aconteceram. E dali para frente, sempre com dificuldades, porque o Marquinhos era um menino que era muito pobre. O pai tinha um bar, a mãe vendia salgadinho. E, assim, uma das coisas, quando eu cheguei na casa dele, que eu fiquei assim, pô, ele em potencial um coração, ele é um cara de um coração muito grande. Às vezes as pessoas até acham por ele ser bom demais, as pessoas usam ele e confundem a bondade dele com, sei lá, eu falo para ele que às vezes ele se perde por ele ser muito bom, ele ser um cara muito parceiro, muito companheiro de todo mundo. E só quem conhece ele na intimidade sabe que ele não é nenhum desses caras, né, que às vezes as pessoas falam, é mala, isso, aquilo, nada. O Marquinhos, às vezes ele é bobo demais, a gente tem que estar falando as coisas com ele, porque ele não tem vaidade com qualquer coisa que seja. O programa Resenha foi mais uma parada e no próximo bloco o professor Mesquita fala da sua mudança do futsal para o campo, a sua metodologia de trabalho no Avaí e também da sua saída que não foi nada boa. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O programa Resenha está de volta com o professor Mesquita. Mesquita, aí trabalho no futsal, toda essa situação, e aí você mudou do futsal para o campo. Foi trabalhar no Avaí, nas categorias de base. Como é que foi essa mudança? Não, cara, assim, a minha mudança, eu vou dizer para ti que assim, eu sempre trabalhei no campo, porque em toda a minha vida desportiva, a gente tinha os moleques bom de bola e o futsal. Então, por eu estar na serraria lá, ter o campo, então todo ano, a Prefeitura de São José, todo ano a gente disputava campeonatos de futebol de campo, joguinhos abertos. Então eu sempre tive um envolvimento no campo. Daí a minha facilidade da transição do salão para o campo do Marquinhos, porque o Gonzaga, na época, que era o treinador do Avaí, já conhecia o Marquinhos do moleque bom de bola. E ele já sabia que o Marquinhos jogava, já conhecia do campo. Então foi assim um passo tranquilo, não teve problema. E na minha entrada, então, como treinador, porque eu já tinha trabalhado em alguns, eu já tinha sido preparador físico do Júnior, lá atrás com o professor da Sica, minha mãe era diretora da escola, o professor da Sica era um cara que era professor de educação física e sabe como é naquela época, dificuldade, aí o da Sica dava aula, trabalhava no Avaí e eu era o professor Mesquita, o aluno da faculdade e tal, e eu fui ser preparador físico dele no Avaí. Na época jogava o Sandro Ventura, jogava o Dirley, tinha muitos jogadores que eram, e eu era o preparador físico. Mas naquela época eu havia muita dificuldade e tal, e eu era danado. Eu trabalhava durante a semana, quando chegava no sábado, no domingo, eu sempre joguei uma bolinha, o Marquinhos goza, tudo, mas ele sabe que o professor Mesquita ainda joga, né? Jogava mesmo? Eu vou dizer para ti que não chego nem aos pés dele como atleta, porque eu não tive escolinha, não trabalhei, mas eu brinco aí, dou um chutinho, não sou dos piores. E naquela época o nosso time, ele jogava e os jogos eram no sábado ou no domingo. Geralmente era no domingo e eram os jogos do Júnior. E o Daci que ia loucura comigo, disse, pô, o cara trabalha a semana toda e no domingo não vem, vai ter seu time, pô. Ele vai jogar. E eu não podia deixar, eu adorava sempre, até hoje eu jogo, tem o time das estrelas aí que a gente faz jogo sempre. E aí eu ia para os jogos e tal. E naquela época eu era o preparador físico. E sempre me envolvendo em jogos de associações, de Polícia Federal, de moleque. Até então que o presidente Zunino me chamou para que a gente pudesse desenvolver um trabalho dentro das categorias de base do Avaí, um trabalho profissional, um trabalho onde a gente pudesse revelar alguns talentos e ter um norte na categoria de base. Quando eu cheguei no Avaí,
o Avaí não ganhava o campeonato infantil 11 anos. E nós começamos um trabalho lá atrás, primeiro um trabalho de conscientização do que significa ser havaiano. E hoje, pelo Marquinhos, vocês sabem que eu fui bem. Então, assim, eu passava vídeo para eles, eu sempre trabalhava essa parte do jogador ter a identificação com o clube, respeitar a história do clube e amar o clube. O clube não é de ninguém, o clube é da torcida. E isso eu deixei sempre claro, como sempre deixo claro para o Marquinhos hoje. Hoje ele é uma peça integrante de uma instituição e de uma torcida. O Marquinhos hoje representa um símbolo para muita gente, mas ele é apenas uma parte do que significa ser Avaí. E isso, quem observar nos vídeos que a gente tem, os meninos, eu consegui colocar na cabeça deles que só assim nós iríamos conquistar os objetivos. Imagina, quando eu assumi, o Figueirense estava lá na frente, questão de estrutura, de material, de potencial de captação, né? E aquela tal história, o cara quer jogar no time que vence. Ninguém vai querer jogar no timezinho, né? Aquele time que, porra, todo mundo ganha e tal. E até tu conseguir montar uma base, até tu fazer uma estrutura, a coisa não flui do dia para a noite. Então foi um trabalho muito difícil, com muita dedicação e posso te dizer que a gente conseguiu o resultado, né? Tivemos vários atletas jogando profissionalmente, outros acabaram saindo sem chegar no profissional, o clube precisou e tal, e acabou indo. Eu vi ali, antes da gente começar esse bate-papo, tu me mostrou umas cartas, uns questionários que os teus atletas respondiam. Algumas coisas me chamaram a atenção. Qual a variação do 4-4-2 para o 4-4-3? Nas cartinhas tinha ali, sempre ganhar o Figueirense. É mais ou menos assim o teu método de trabalho? Cara, sim, eu tenho aqui algumas, inclusive aqui tem uma aqui de um jogador que está hoje no profissional e que, na minha concepção, tem um grande potencial para ser um novo camisa 10 do Avaí. O peso é grande, diga o nosso Messi, né? O Diego Jardel, eu conversei com ele, inclusive, agora, depois do jogo, um cara excepcional e que pagou um preço caro por vestir a 10. E quem veste a 10 do Marquinhos sabe o peso que significa estar com a 10. E o Lucas, ele sempre foi um menino que ele sempre quis chegar a ocupar o lugar de destaque dentro do Avaí e vestir a camisa 10. Então, assim, quando os atletas chegavam no clube, eu sempre procurava colocar para eles... Primeiro, a identificação, hoje não dá mais para te separar a parte tática, técnica e você estudar o futebol, né? Hoje tu tem que conhecer o futebol não é mais aquela coisa que você dá bolinha e o cara, vamos fazer um coletivo, não. Então, quando o atleta chegava no clube, a primeira coisa que eu fazia com ele é trabalhar a parte emocional. Então eu dava para ele, eu mandava ele escrever os objetivos aqui, objetivos para 2012, né? E o primeiro objetivo deles era ganhar do Figueirense. Então, isso aí depois a gente fala. Ser humilde e tal, conquistar campeonatos e tal, mas o primeiro objetivo era sempre aquele. Por quê? Porque o Figueirense era o campeão de tudo, cara. O Figueirense ganhava, tinha estrutura, tinha... então, assim, você tem que ganhar do campeão para você mostrar que é forte. Então, a partir daí, nós começamos a mudar a identidade dos jogadores da base, que eram perdedores, que jogavam, mas chegavam na hora de decidir e não conseguiam chegar. E através desse questionário eu podia descobrir neles todas as dificuldades deles, porque essas cartinhas eu só mostrava depois para eles na metade do ano. Eram objetivos que a gente traçava e depois eu conversava com eles e nós ia avaliar o que tinha sido feito. Assim como o questionário tático que eu aplicava para eles, jogadores até que vinham de fora, que eles tinham que conhecer no mínimo os esquemas táticos, os posicionamentos, para poder depois em campo trabalhar essa situação. Hoje o futebol está tão moderno, ele tem tanta ele é tão assim dinâmico,
que o que me chamou a atenção numa situação de escolinha, onde eu estava dando uma aula e um aluno meu lá de 8 anos, professor, nós vamos jogar hoje futebol de campo e tal, e daqui a pouco eles, tá, mas vamos jogar 4-4-2, 4-3, onde é que você disse, pô, professor, no videogame você nunca viu? No Xbox tem que armar o esquema tático, botar o jogador, e por incrível que pareça, tem jogadores que não sabem o que significa uma compactação, que não sabem o que significa uma retirada de pressão e vários termos técnicos que você usa, trabalhos específicos dentro do contexto de treinamento que os meninos não conhecem. E isso nós aplicávamos dentro do nosso trabalho na base. O meu trabalho era dividido em parte inicial, vestiário, campo e a conversa. Então, aonde no vestiário eu passava vídeo para eles, de jogadores famosos, eles muitas vezes preenchiam questionários, eu era chato, sou muito chato com essa questão. Depois do treino eles preenchiam avaliações, então assim, cara, tu tem que cuidar do detalhe, porque isso depois, lá na frente, te dá um resultado muito grande. O meu trabalho tático hoje dentro do Avaí era dentro do iPad, eu não levava prancheta, eu levava só um iPad e ali eu mostrava para os atletas o vídeo da jogada que eu ia fazer. Eu mostrava a jogada, o treinamento, do que eu ia fazer dentro de campo. E tinha tudo isso aí, né? E até tem uma cena assim, e depois eu gostaria que vocês colocassem, uma cena quando nós jogamos o Brasileiro contra o Corinthians, dentro da ressacada, e nós saímos ganhando de 2-0, jogando a lá Barcelona, tic-tac, tem um vídeo muito legal. Espero que daqui a pouco vocês botam e os caras jogando e tal, e eu lá na beira do campo e de repente toco o telefone, quem que era? Ele, me incomodando. Tu estás falando demais aí no campo, tu estás ofendendo os caras, o microfone está aí do teu lado, tu para de falar porque daqui a pouco pá. E aí o que aconteceu? Eu olhei e realmente tinha um microfone do meu lado. Um dos que eu mais peguei no pé foi o Marrone naquele jogo, nunca me esqueço disso. O Marrone estava com o nariz quebrado e eu mandava ele voltar para o campo. O time dos Corinthians era muito bom. E nós saímos ganhando 2-0 e os caras empataram. E depois fomos para São Paulo, aí tomamos um pau lá. E aí o Marquinhos ainda me disse, ali, naquele momento, 2-0, era o Avaí Série A, lá em cima. Depois acabou o Kisuko, acabou o Gatorade, porque nós empatou no segundo tempo, porque aí acabou a força, né? Aí entrou a suplementação, aí entrou a academia, entrou a força física, entrou a qualidade de alimentação dos caras, da preparação, tudo. E aí os caras acabaram empatando e até tiveram sorte, porque foi um gol que bateu num cara lá. Eu digo pra ele que a gente podia ter ido melhor. Aí depois fomos a São Paulo e acabamos perdendo a classificação. Mas o que me deixou muito feliz naquela categoria, que a gente ficou em terceiro lugar no Sul Brasileiro de Clubes, né? Onde saiu o Anderson Lopes, o Tauan e outros tantos meninos que naquele time lá em Porto Alegre, a gente fez uma participação belíssima que era já também esse trabalho. E aí depois de todo esse trabalho na base do Avaí, infantil, juvenil, júnior, se preparando também para quem sabe um dia assumir um profissional, de repente a história do Mesquita, ela não é encerrada, não vamos dizer que se encerrou. Nunca encerra. Ela deu uma parada. O que aconteceu, Mesquita, para a tua saída do Avaí? Pô, cara, então é o seguinte, assim, olha, eu nunca toquei nesse assunto, foi uma coisa que me magoou bastante, fiquei muito chateado, me desestruturou assim, fiquei... Mas quando você está num lugar que você toma algumas atitudes que são em favor do clube, em detrimento de uns e outros, e a minha história sempre vai ser essa. Eu sempre, quem me conhece sabe, eu sempre vou trabalhar dentro da ética, do profissionalismo, da seriedade. E aconteceram coisas que deixaram algumas pessoas insatisfeitas. Eu, técnico do Júnior, fazendo um grande trabalho, jogadores subindo com potencial. Isso existe muita vaidade, muito achismo, né? E aí na situação o meu presidente, do qual sempre em várias situações de confronto, sabia que eu sempre estaria do lado do clube, sempre junto comigo. Naquela época o presidente estava meio baleado já não estava mais... Seu problema de saúde? Com problema de saúde
e aí a coisa ficou um pouco fragilizada. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Eu acabei saindo e houve algumas situações de imprensa, de situações de falar um monte de mentira, coisas que nada aconteceu. E continuo até hoje, trabalhando, vivendo as coisas do Avaí, tendo contato com os atletas, com todos eles, e retornei à ressacada só então a volta do Marquinhos. Quando o Marquinhos voltou a jogar, um dos primeiros caras, eu não tinha mais voltado à ressacada. Não, porque eu não... Foi uma coisa que me machucou muito, eu saí muito. Como diz a linguagem do boleiro, houve uma trairagem contigo? Seria isso? Cara, como é que eu posso te dizer? Eu vou te dizer que interesses pessoais levaram a toda a situação. Quem entende de futebol sabe o mundo que é o futebol, então eu estava atrapalhando alguém. E aí eu precisava sair. E foi isso justamente que aconteceu. Eu atrapalhei algumas situações e que atrapalharia de novo e que faria de novo, porque o benefício maior é o clube e sempre preguei isso. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. Mas eu digo sempre o seguinte: Deus te coloca sempre no lugar certo e em coisas certas, né? Se amanhã ou depois eu tiver que ocupar novamente um cargo dentro do Avaí, com certeza estarei lá com o maior orgulho e tudo, mas isso é uma coisa que hoje não sei, não posso dizer, existem situações, hoje eu sou diretor de escola já há 3 anos. O programa Resenha vai chegando ao seu final, mas antes disso o Mesquita vai participar da nossa sabatina. Mesquita, futsal ou futebol de campo? Cara, eu vou te falar que eu sempre fui mais de futebol de campo. Eu gosto de futsal, eu falo pro Atila que treinador era ele. Eu era motivador, era o cara da empolgação e tal. Mas a minha praia sempre foi o futebol de campo, sempre gostei, sempre... Mas nunca deixei de fazer os dois, porque um passa pelo outro, sabe? A base passa no salão. Júlio Rondinelli. Cara, foi alguém que passou na minha vida, né, cara? Foi um cara que passou, que eu ajudei, pude contribuir para o crescimento profissional dele. E Deus dá a cada um da sua missão, a sua vida. E ele está num lugar, eu estou no outro, não tem nada para acrescentar além disso. Foi um profissional que trabalhou comigo. João Nilson Zunino. Pô, cara, eu vou te falar que, porra, o meu envolvimento com ele, com a família dele, tá? Cara, me ligava assim, ó, eu estava em Porto Alegre depois do jogo, todos me ligavam para me agradecer a vitória. Mas o dia que eu perdia, cara, era o único dia que ele ligava. Ele ligava para mim. Ele ligava assim para mim e dizia assim: Mesquita, cara, não te preocupa. Eu tô aqui e eu vou... Eu tô aqui, eu vou estar sempre junto contigo. O trabalho que estás fazendo aí no Avaí é muito grande. Então, não te preocupe. Era o único cara que ligava para mim quando eu perdia. Eu tive no hospital quando ele estava para morrer e conversei com ele assim, na cama. É meu amigo, pá. Um cara que era meu amigo. Pra gente finalizar, o Marquinhos Santos. O que tu queres que eu fale do cara? Já falei tudo pra ti, cara. Não tem mais nada pra falar a respeito dele. É um filho, uma pessoa do meu... É um cara que eu tenho o maior carinho, assim... Né? Hoje tem o filho dele aí, tem a esposa dele. E aqui eu não posso deixar de falar nela, porque é a maior guerreira. Foi minha aluna. Pega no pé dele, chata, cobra, mas é a pessoa que ele tá lá porque ela... Eu sozinho, se não fosse ela, não conseguiria as coisas que eu consegui. Ela sempre foi uma pessoa... Ela tá com ele desde os 15 anos. Eu brigava com ele, ficava beijando na boca às 7 horas da manhã. Eu disse, pô, cara, que catinga de boca aí, ficar beijando com a guria às 7 horas da manhã.
na porta do colégio. Então, assim, cara, é um amor. E assim, o Marquinhos é um cara muito família. Ele gosta da filha, ele gosta do irmão, do pai, da mãe, né? É um cara que, se ele pudesse, ele botava todo mundo aqui, igual o canguru, botava dentro da sacola e carregava pro resto do coisa. Quando ele foi para a Alemanha, ele levou todo mundo, só não levou o cachorro porque não deu. E eu só desejo tudo de bom para ele, né, cara? Eu só quero que o Avaí o reconheça mais, as pessoas do Avaí, a parte estrutural do Avaí o reconheça, porque a torcida, não tem nem o que falar da torcida. Eu digo que ele é um torcedor, né? Mas ele dentro do clube precisa ser mais visto, precisa mais ser reconhecido, porque ele é um cara que... Ele é até chato, né? Mas, não posso falar nada de Avaí. Se eu começo a falar alguma coisa, ele já diz, é por isso que tu vai pra rua mesmo, porque tu fala. Mas é normal, eu vou continuar falando, eu não quero saber. Fui lá com os caras, lá na festa de acesso, estava com todos eles. E eu vou vibrar sempre, dentro, fora, no meio. O importante é que nós continuamos na Série A e que eles aprendam com os erros. Esse foi mais um programa A Resenha com o professor Mesquita. Você, menino, que quer seguir a carreira de jogador, dá uma faladinha com ele aí que ele vai te dar alguns toques. Professor, muito obrigado. Mas eu quero só deixar uma coisa bem clara, tá? E que fique bem claro isso. Eu não sou bruxo. O cara tem que jogar. Muitos já chegaram para mim e disseram, pô, Mesquita, meu filho joga. Não. O preço que todos esses atletas pagaram foi caro para chegar onde eles chegaram. Cício, Guilherme, André, o Johnny, o goleiro. E eu vou listar vários que tem na minha página lá, depois ele vai botar aí para vocês. Todos eles pagaram o preço. Uns de uma forma, outros de outra. Nada se conquista sem esforço, sem trabalho. Então, se troço de dizer, o Mesquita é o melhor, o Mesquita é isso e aquilo, não. Eu só faço uma coisa, ajudo a conseguir. O Marquinhos é o que ele é hoje, por única e exclusivamente mérito dele. Eu apenas fui um facilitador, estive junto com ele, puxei, arrumei, mas o mérito é todo dele. Ele é um cara fantástico, ele quis ser o que ele é hoje, gente. Ele quis ser o que ele é hoje. E graças a Deus que foi no Avaí. Professor, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Valeu, pessoal. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.